Só para recapitular um pouco, na semana passada nós vimos em que consistiu a prova dos anjos. E na semana passada, no último ponto, só citei que foi a serva de Deus, a Madre Maria da Agreda, que foi aquela que mais desenvolveu o aspecto mariano da prova dos anjos, a maternidade divina, que é uma das consequências do mistério da encarnação. E hoje eu vou consagrar a catequese de hoje exatamente neste aspecto. Vou tentar expor realmente este aspecto mariano na prova dos anjos. E a nossa catequese de hoje chama-se Por a inimizade entre ti e a mulher. E a nossa meditação começa exatamente com o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 14 a 15. Disse o Senhor à serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, este é o castigo que Deus deu à serpente. E neste castigo, Deus anuncia ao demónio um combate entre duas linhagens que se atingem mutuamente. Só que há uma diferença. Alguém descendente de Eva vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar da linhagem da mulher. Portanto, ambas as linhagens se atingem. E nós podemos perguntar por que razão Deus estabeleceu esta inimizade entre a mulher e a serpente e não entre o homem e a serpente. E esta inimizade parece corresponder à estratégica da tentação original. Portanto, a serpente dirigiu-se primeiramente à mulher e ela caiu porque deu-lhe ouvidos à serpente e, claro, por ela o homem também caiu igualmente. Portanto, os dois tiveram o mesmo pecado. E aqui surge uma segunda pergunta: por que é que o demónio atacou primeiramente a mulher e não o homem? E reparem, nós não podemos dizer, ele atacou primeiro a mulher, que a mulher era mais fraca. Isto não é uma resposta certa, porque ambos estavam com o mesmo estado de santidade original. Ambos tinham o mesmo conhecimento, ambos tinham a mesma graça, ambos receberam o mesmo mandamento. Portanto, ambos estavam em pé de igualdade no conhecimento da vontade de Deus. Portanto, a prova foi dada aos dois por igual. E novamente podemos perguntar, mas porquê que o demónio ataca primeiramente a mulher? E a resposta a esta pergunta nós não podemos tirá-la diretamente da Bíblia, porque a Bíblia não nos dá uma resposta a isto. Mas a razão desta tática de Satanás de atacar primeiramente a mulher
parece encontrar-se na prova dos anjos. Eu vou recapitular um pouco o que disse na semana passada para refrescar a nossa memória. Nós não sabemos pela Bíblia diretamente em que consistiu a prova e quanto tempo ela durou, mas a revelação dá-nos alguns indícios. Por exemplo, um indício é este: todo o pecado começa pela soberba. Portanto, o pecado dos anjos também. E, concretamente, segundo o que a tradição da Igreja, encarnada nos padres e doutores da Igreja, diz-nos que Lúcifer, deslumbrado pela sua própria glória, pela sua própria perfeição, ele perdeu a noção que tudo o que ele tinha recebeu de Deus. Ele, pela grandeza dos dons que tinha, ele, entre aspas, claro, é uma maneira de falar humana, esqueceu-se que dependia de Deus e mesmo negou esta dependência. Eu, com a perfeição que tenho, eu não preciso de Deus para nada. E, portanto, ele recusou a ser uma mera criatura. E, em relação à recompensa que Deus queria, dar a todos a perfeição sobrenatural, e esta perfeição sobrenatural dava aos anjos a capacidade de verem Deus face a face. E, realmente, Lúcifer rejeitou esta perfeição acima da sua natureza, porque para ele a sua perfeição natural chegava, ele não precisava de mais nada. E por isso ele não queria ficar a dever nada ao amor gratuito de Deus. E também pela luta encarniçada que o demónio tem contra Jesus Cristo, quando viveu no meio de nós como homem, e a luta também que ele fez contra a obra da salvação que Jesus ia operar, podemos dizer que na prova dos anjos, Lúcifer recusou reconhecer a supremacia do Filho de Deus feito homem. Portanto, ele recusou servir e adorar o Filho de Deus, a segunda pessoa divina, que tomou uma natureza inferior à dos anjos, unicamente para dar a nós uma segunda chance caso nós pecássemos. Portanto, ele recusou isto. E, portanto, na prova dos anjos, ela estava relacionada com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o mistério da sua encarnação e com todas as consequências que daqui vinha. E como nós não podemos separar o mistério da encarnação e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não podemos separá-lo sem a palavra de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, Deus, no seu eterno presente, concebeu o desígnio de realmente o homem, o Verbo vai se fazer homem, vai tomar a natureza humana do seio de uma mulher. Portanto, nós podemos supor que na prova dos anjos, Deus mostrou aos anjos para que os anjos compreendessem a encarnação e a redenção. Deus deve ter mostrado no seu eterno presente o Verbo feito homem no seu trono Maria. E é curioso que
a única passagem da Bíblia que fala-nos diretamente do combate, da prova dos anjos, do combate e da queda de uma terça parte dos anjos, é no livro do Apocalipse, capítulo 12. E este mesmo capítulo que fala da prova dos anjos, da sua, o seu combate entre eles e a queda de uma terça parte dos anjos, este capítulo 12 começa exatamente com um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, e estava grávida. E na simbologia cristã, a imagem das estrelas representam os anjos. Por exemplo, os pastorinhos de Fátima, se nós lermos as memórias da Lúcia, os pastorinhos diziam que o sol era a candeia de Jesus, a lua era a candeia de Nossa Senhora e as estrelas eram as candeias dos anjos. E na Bíblia de Jerusalém, nas notas em baixo que explicam esta passagem do versículo 4, por exemplo, aquela passagem, o dragão com a sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, afirma, a Bíblia de Jerusalém afirma claramente que isto é uma alusão à queda de um terço dos anjos seduzidos e arrastados por Lúcifer, que ao se perverter, perdeu aquela graça de ser o portador da luz para se transformar num dragão. E ele, Lúcifer, foi ele que concebeu os 7 pecados capitais, que são a origem de todos os outros pecados. Por isso, as 7 cabeças do dragão, realmente é Lúcifer que realmente concebeu estes 7 pecados que originam todos os outros. Portanto, se nós retivermos esta ideia que as estrelas na simbologia cristã servem para representar os anjos, nós vemos que esta mulher tinha sobre a cabeça, esta mulher vestida de sol, tinha sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Portanto, isto indica que na prova dos anjos, uma das consequências da encarnação do Verbo, quer dizer, do Verbo tomar nela, nesta mulher vestida de sol, a sua natureza de Deus, eles teriam que aceitar a mãe do Verbo feito carne como sua rainha e senhora. E, portanto, nela, que é o primeiro sacrário que guardou o Verbo, o Filho do Eterno Pai, nela os anjos teriam de adorar o Verbo. Portanto, neste grandioso sinal do céu que os anjos contemplaram nos pensamentos de Deus, portanto, eles compreenderam claramente que uma das consequências era aceitar esta mulher, mãe do Verbo, como sua rainha e senhora. E é curioso que no capítulo 12, logo a seguir que descreve o primeiro sinal, aparece logo um segundo sinal, apareceu no céu. Um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E o dragão colocou-se diante da mulher. Portanto, o primeiro dos anjos, Lúcifer, ao rejeitar o plano de Deus em relação ao seu Verbo, portanto, ele quis
equiparar-se ao Altíssimo, como tipicamente falam os santos padres e teólogos, que aplicam à soberba de Lúcifer aquela palavra que é tirada do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 20. Claro que o profeta Jeremias aplica esta palavra à rebeldia do povo judeu em relação ao seu Deus. Mas os santos padres agarram nesta palavra e aplicam-na também aos anjos rebeldes. E esta palavra diz: não te servirei. Não te servirei. A este Deus que quer para mim este caminho de humilhação, este caminho de rebaixamento. Não. Este caminho é indigno da minha perfeição, é indigno da minha majestade, é indigno da minha condição. Portanto, perante este Deus que quer para mim isto, não. Eu não o servirei. E também, igualmente, os padres da Igreja aplicam também a palavra do profeta Isaías, que se refere ao rei da Babilônia. Eles também aplicam a Lúcifer. Claro, aplicam-na tipicamente. E diz o profeta Isaías: como caíste do céu, ó estrela d'alva, ó filho da aurora. Realmente Lúcifer é a estrela da manhã, é o filho da aurora, quer dizer, o primeiro a ser criado. O primeiro. Como caíste? Como fostes atirado para a terra, ó vencedor das nações? No entanto, dizias no teu coração: hei de subir até ao céu. Acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Portanto, na sua soberba, ele dizia: eu colocarei o meu trono acima de todos os anjos. Eu sou o primeiro, o mais alto de todos. Acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia nos confins do norte. Subirei acima das nuvens e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, serei como Deus. E nós podemos perguntar-nos: quem é este dragão, cor de fogo, que se colocou à frente da mulher? É a própria Escritura, o próprio livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que nos diz quem é este dragão. Este dragão é a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás. Então nós podemos ver a relação, a guerra que ele jurou na sua prova contra a mulher que iria dar à luz o Filho de Deus. Ele quis concretizar este ódio atacando a primeira mulher logo no início da prova. Portanto, nós vemos que diz-nos o Concílio Vaticano II, no documento Gaudium et Spes, número 13, que o homem seduzido pelo maligno, logo no começo da sua história, abusou da própria liberdade, levantando-se contra Deus. Não lhe prestou a glória a ele devida, mas o seu coração insensato obscureceu-se e ele serviu a criatura, preferindo-a ao Criador. Portanto, vemos que realmente os nossos primeiros pais
preferiram, sabiam qual era a vontade de Deus e por sedução eles preferiram dar ouvidos à serpente e preferiram aquilo que a serpente dizia. Não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que comerdes, os vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Portanto, a serpente induz os nossos primeiros pais a pensarem que Deus é um Deus ciumento que tem medo que eles lhe tirem o lugar, que lhe tirem a glória. Por isso não quer que eles comam daquele fruto, porque eles ficarão conhecedores do bem e do mal. Portanto, eles preferiram esta ideia do que a palavra de Deus. Não toqueis, podeis comer de todas as árvores, menos desta, porque no dia em que comerdes morrereis. Portanto, nós vemos que, diz o Concílio Vaticano II, infelizmente, na insensatez, eles preferiram servir a palavra da serpente e deram-lhe a preferência que a palavra de Deus. Portanto, nós podemos dizer, tal como os anjos, o homem foi criado com liberdade de decisão, como também os anjos. E por isso, tanto uma terça parte dos anjos como os nossos pais levantaram-se contra Deus e quiseram começar uma vida independente de Deus. Portanto, na sua soberba, Lúcifer disse: tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E na tentação, o motivo deles pecarem foi: sereis como deuses. Também é a mesma coisa, é o mesmo orgulho, tomar para si o direito de Deus. Portanto, sabendo Lúcifer, desde a sua prova, que o verbo se faria carne, se faria homem no seio de uma mulher, e sendo o verbo a fonte de toda a santidade, sendo Deus, que é a fonte de toda a santidade, de toda a perfeição, Lúcifer sabia, jamais o verbo, que é, podemos compará-lo à água mais puríssima que pode haver, esta água jamais poderia ser deitada dentro de um copo sujo pelo pecado. E, portanto, para impedir a encarnação do verbo, o seu ataque dirigiu-se primeiramente àquela mulher que ele viu no céu. E como aquela mulher que ele viu no céu ainda não estava sobre a terra, então ele concretizou o seu ataque contra a primeira mulher imaculada que saiu das mãos do Criador. E por isso, realmente, ele dirigiu o seu ataque, a sua tentação, primeiro à mulher. E, por isso, ele realmente, ao fazer a mulher cair, ele pensava: a vitória está feita. Portanto, todos os filhos de Eva vão nascer numa natureza separada de Deus. E esta é a ferida no calcanhar de todos os filhos de Eva. Portanto, todos nascemos com uma natureza quebrada, uma natureza sujeita à morte e tudo que conduz à morte. Portanto, a nossa inteligência está sujeita ao erro, a nossa vontade está sujeita à fraqueza. Quantas vezes queremos fazer o bem e acabamos por fazer o mal? Quantas vezes somos escravos dos nossos próprios pecados, das nossas fraquezas, nós queremos emendar e estamos sempre a fazer o mesmo, estamos a fazer o mesmo e custa tanto convertermos-nos. Portanto, e também o nosso corpo.
A gente vê até mesmo hoje as crianças, muitas delas já vêm com tantos bobôs. Portanto, vemos que a nossa natureza realmente, desde que nascemos, dirige-se para a morte. Portanto, realmente a serpente, ao fazer a mulher pecar, e a mulher e o homem pecar, vemos que realmente todo o ser humano nasce, vem ao mundo separado de Deus. E então o pecado original ficou impresso para sempre em todos os seres humanos que existirão. Mas vocês sabem, uma ferida no calcanhar não é mortal. Agora, por exemplo, se uma pedra cair em cima da nossa cabeça e for grande, aí não há salvação. Mas se a gente for andar e ferirmos no calcanhar, a gente sobrevive. Portanto, esta ferida do pecado original não é mortal. Pode ser curada e vai ser curada pela vitória de alguém que entre os filhos de Eva vai esmagar mortalmente a cabeça da serpente. E este alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. E a obra que ele vai realizar é realmente a obra que vai salvar-nos deste estado de indigência, de pobreza, de miséria que nós vivemos. Portanto, Jesus Cristo, ele é vencedor. E o inimigo infernal não contou com uma coisa, que Deus, unicamente por graça e privilégio único, ele quis preservar a mãe do seu filho desta universalidade do pecado original, desta situação de indigência que o pecado nos coloca. Portanto, para aquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, Deus preservou-a do pecado original. E o que é que quer dizer Deus preservou Maria? Como é que Maria foi concebida sem pecado original? Vocês imaginem uma doença qualquer. Quando nós contraímos uma doença, temos que tomar os medicamentos para curar-nos, os remédios. E para nós, o sangue de Jesus derramado na sua paixão e na sua vida, e tudo o que Jesus fez ao longo dos 3 anos da sua vida pública e dos 30 anos da sua vida escondida, tudo o que ele fez foi para salvar-nos. E o sangue de Jesus, para nós que estamos doentes pelo pecado, o sangue de Jesus para nós é remédio que cura o nosso pecado. E os sacramentos dão-nos a graça para alcançarmos a remissão dos pecados e alcançarmos o perdão. Lembrem-se que no Antigo Testamento o homem não tinha acesso ao perdão dos pecados. Mas nós, depois de Jesus realizar a obra da sua salvação, nós temos ao nosso alcance, todas as vezes que quisermos, a absolvição dos nossos pecados, através do sacramento que foi instituído no domingo de Páscoa. Mais uma vez eu vos digo, não há nenhuma passagem na Bíblia que Deus diga, confessem-se em mim. Não se iludam. Não tem.
para o perdão dos pecados, o Senhor soprou sobre os apóstolos na tarde do domingo de Páscoa e disse: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, àqueles a quem retiverdes serão retidos. Portanto, este é o meio instituído por Jesus Cristo para o perdão dos pecados, para recebermos a graça da misericórdia. E, portanto, é através dos sacramentos que recebemos ao longo da nossa vida que recebemos os frutos do sangue de Cristo para curar-nos desta ferida que o pecado original deixou na nossa natureza. Pelo batismo, o pecado foi perdoado, mas as consequências continuam conosco. E temos que levá-las ao longo da nossa vida até à morte. Até à morte. Portanto, para nós, o sangue de Cristo é remédio. Portanto, o sangue de Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. E para Maria, em atenção à sua futura maternidade, em atenção ao filho que iria dar a sua vida, iria redimir-nos pelo sangue que Maria ia lhe dar, o sangue de Jesus foi para Maria uma vacina. Antes que o pecado original pudesse atingi-la, ela foi vacinada contra ele. Por isso, quando ela foi concebida e o pecado ia atingir a sua natureza humana, ela já estava vacinada contra ele. E por isso, o sangue de Jesus foi para Maria uma vacina que a preservou deste estado indigente. E Maria, na sua fidelidade, toda a sua vida, ela conservou este estado imaculado que ela recebeu gratuitamente do amor de Deus. E por isso que nós podemos dizer que Jesus Cristo começou a esmagar mortalmente a cabeça de Satanás, preservando a sua mãe da mácula original. E se os anjos que caíram por orgulho, o Filho de Deus escolheu para si, para a sua mãe, aqui na terra, um caminho contrário à soberba, um caminho de humildade, de pequenez e de pobreza. E Deus, feito homem, mostrar-se o último dos últimos, mostrar-se tão humilde, tão pequenino entre os pequeninos. Esta fraqueza, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, aquilo que o mundo considera fraqueza de Deus, mesmo para os judeus. Porque é que eles não aceitaram Jesus Cristo como o Messias? Como é que é possível ser ele o prometido, que é um homem tão normal, tão pobre, nem sequer tem onde reclinar a cabeça, anda de lugar em lugar, filho do carpinteiro, veio de Nazaré, será que Nazaré pode vir alguma coisa boa? E, portanto, vocês vejam, Deus realmente escolhe para si um caminho que Satanás, no seu orgulho, é incapaz de ver. Tudo que é pequenino e humilde, o demónio, no seu orgulho, não é capaz de ver. Por isso, vendo Jesus tão normal, tão pobre, ele fica sempre com esta dúvida: quem és tu? Por isso o demónio no deserto: se és o Filho de Deus, faz isto. Ele não fez nada, nem sequer respondeu diretamente. E é pela boca dos fariseus e dos doutores da lei
que o demónio diz também no Calvário: se és o Filho de Deus, desce da cruz. É a mesma coisa, é a mesma tentação do deserto. Se és o Filho de Deus, deita-te aqui abaixo. Portanto, nós vemos que durante toda a vida, também o demónio, pela boca dos profetas, ele tentou Jesus: eu sei quem tu és, o Filho de Deus. Porque é que Jesus nunca aceitou, mandou sempre calar os demónios? Porque é que Jesus nunca aceitou? Porque eles queriam experimentá-lo para ver se Jesus dizia se era o Filho de Deus. E por isso vocês vejam, ele só realmente soube quem era Jesus depois da sua morte. Mas aí ele já estava completamente perdido. Já estava vencido. Portanto, vocês vejam que Maria, no seu papel de corredentora, ao lado de Cristo corredentor, Maria é sempre apresentada por Jesus através da palavra mulher. Portanto, Nossa Senhora está ao lado do Filho como a nova Eva, a nova mulher. E por isso, nas bodas de Caná, Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. O que é que Jesus queria dizer com isto? A minha hora, ao longo do Evangelho de São João, a hora de Jesus é a hora da sua glorificação. E a hora da sua glorificação não é outra coisa que a hora da cruz. O que é que Jesus quis dizer à sua mãe? Mulher, o momento em que tu vais estar junto de mim a pedir pelas necessidades dos homens, não é agora. É quando chegar a minha hora. Aí sim. E realmente vemos que quando esta hora soou, quando chegou a hora da paixão, junto à cruz, Maria é realmente a primeira. Está junto à cruz. E vemos, é ali no Calvário que se realiza a profecia de Simeão: uma espada de dor trespassará a tua alma. E também no Calvário realiza-se, cumpre-se a totalidade do sinal que apareceu no céu. A mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas, estava grávida. E diz-nos São João que ela gritava de dores para dar à luz. E estas dores da maternidade não eram dores da maternidade para dar à luz o Filho Jesus, mas eram as dores e as lágrimas que ela sofreu no Calvário para nos gerar a nós. Nós somos filhos do seu coração trespassado, filhos das suas lágrimas, filhos das suas dores. E, portanto, nós gostamos tanto a Nossa Senhora como a Jesus. E realmente esta mulher deu à luz aquele varão que vai reger todas as nações com cetro de ferro. E realmente o Senhor é Rei do universo. É Ele que julgará todas as nações no último dia. Mas, na verdade, Maria se tornou nossa mãe no Calvário. E não é por acaso que ela é chamada pela Igreja Rainha dos Mártires. E naquela hora em que o Filho disse: tudo está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Neste momento, o poder que Satanás tinha sobre o mundo, ele foi completamente esmagado, e foi naquele momento que a sua cabeça foi esmagada. E o poder que ele tinha sobre o mundo
lhe foi tirado e foi entregue à mulher que estava debaixo da cruz. Portanto, toda a humanidade, a partir do momento da morte do Senhor, toda a humanidade está convidada, toda a humanidade está convidada a voltar à casa do Pai através da igreja. Através da igreja. Portanto, a partir da morte do Senhor, o caminho da nossa morte foi aberto para dirigir-se para a ressurreição. A morte não é para nós mais um fim, é um meio, é uma porta que se abre para a eternidade. E é importante nós termos consciência que Jesus disse, antes de terminar a sua vida pública: filhinhos, não vos deixarei órfãos. E realmente não nos deixou órfãos. Deu-nos o seu pai para nosso pai e a sua mãe para nossa mãe. E quando, pela ascensão, este filho varão foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, a mãe permaneceu no seu posto à espera do Espírito Santo, conforme nos narra a Escritura, o livro dos Atos dos Apóstolos, que depois da ascensão todos desceram e foram para o cenáculo, e aí ficaram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Portanto, com a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu, a vitória sobre o demónio e os seus partidários estava operada. E o dragão ainda pretendeu perseguir a mulher que dará à luz o filho. Mas diz-nos no versículo 17 do capítulo 12 que à mulher foram dadas as duas grandes águias da grande águia para voar. O que é que significa estas duas asas? Significa, depois do Pentecostes, a sua missão de mãe da igreja foi tão humilde, tão pequenina, que passava despercebida completamente aos olhos dos outros cristãos, e a todos os soberbos nem sequer davam por ela. E, no fim da sua vida, Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Portanto, o demónio quis fazer guerra à mulher através da perseguição que começou a fazer à igreja, mas a mulher não pôde atingir, porque ela, no fim da sua vida terrena, foi assunta ao céu em corpo e alma. E este mesmo final do capítulo 12 do livro do Apocalipse diz-nos: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus filhos, que são os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Portanto, nós somos vítimas do ódio permanente entre o eterno vencido e a mulher. Sem ele e contra ele, Deus realizou todos os seus desígnios, todos os seus planos, e participarão das núpcias do Cordeiro todos os filhos da mulher, tanto do Antigo Testamento como os dos tempos cristãos. E todos juntos, diz-nos o Apocalipse, formam uma grande multidão que ninguém podia contar e que vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Eles vêm da grande tribulação causada pelo dragão. Mas lavaram as suas vestes e branquearam-nas no sangue do Cordeiro, ao passo que o dragão e os seus anjos foram lançados fora. Portanto, nós podemos dizer, sem medo de errar, porque é que nós temos tantas lutas, tanta tentação, tanta sedução, tantos obstáculos. Portanto, nós somos vítimas do ódio que Satanás tem contra Jesus, que nos salvou, e contra Nossa Senhora. Mas nós estamos destinados a participar das núpcias, o banquete das núpcias do Cordeiro. Nós estamos destinados a receber a coroa do servo fiel, porque vimos da grande tribulação, e aproveitando as graças que Deus põe à nossa disposição através dos sacramentos, nós podemos lavar a nossa alma, podemos recuperar a veste branca do nosso batismo todas as vezes que quisermos. E podemos aproveitar a força, a graça da morte do Senhor, e podemos conservar o seu testemunho se guardarmos no nosso coração o grande conselho da Mãe. E vocês sabem qual é o grande conselho de Nossa Senhora? É este: fazei tudo o que Ele vos disser. Amém.